Essa mulher queria matar o marido famoso pra ficar com alguém muito pior. E fazia muito tempo que eu não vi uma história tão bizarra assim. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Primeiro, vocês lembram que eu sempre comento aqui no canal sobre o aplicativo da Babel para aprender novos idiomas, né? Então, eu continuo usando e eu continuo cada vez mais viciada. É um negócio que, assim, eu preciso fazer uma aula pelo menos por dia. E o que eu mais gosto é que ele é focado na conversação real. Não é aqueles papos de tipo, e o gato tá no telhado, sabe? E aí você tem que traduzir a frase. Tipo, a gente aprende coisas reais e úteis de verdade. Como, por exemplo, como pedir um café em francês. Tipo, coisa que eu vou usar no dia a dia sem parecer que eu tô usando o Google Tradutor. E pra vocês que não lembram, a Babel tem mais de 200 especialistas por trás. Você aprende de uma forma muito prática e com foco no que você quer aprender do idioma pro dia a dia. Tem 14 idiomas disponíveis, incluindo inglês, espanhol, francês, alemão, italiano. E eu testei também o Babel Live, que são aulas em tempo real com professores e você pode fazer em grupo também. É ótimo para você praticar o que você aprende no app com outras pessoas. E o horário também é super flexível. Enfim, se você tinha ficado com vontade de testar da última vez e ainda não foi, essa é a sua deixa. E se até eu tô conseguindo fazer de uma forma frequente, vocês também conseguem. Então, se você finalmente quer aprender aquele idioma que você vive enrolando, clica no meu link para baixar o aplicativo Babel e receber descontos exclusivos na sua assinatura. Depois me conta aqui nos comentários qual idioma você decidiu aprender. E, gente, juro, eu vou tratar o caso de hoje meio que como uma fofoca, mas eu já adianto pra vocês não me cancelarem que eu só vou tratar assim porque pra mim foi uma grande fofoca e graças a Deus ninguém se machucou, apesar dessa história ser extremamente bizarra. E vocês vão entender o que eu tô falando porque eu tava pesquisando esse caso e aí eu fiquei tipo, tá, eu conheço esse cara. E aí conforme eu continuava pesquisando eu pensava, eu também conheço esse cara, porque são pessoas que a gente já contou aqui no canal e que eu não acredito que ainda estão envolvidas com coisas assim. Sério, foi ficando cada vez mais estranho e eu fiquei tipo uns 5 minutos olhando pra tela, completamente em choque. E eu tenho certeza que vocês vão conhecer essas pessoas também se vocês acompanham o canal desde sempre, porque, juro, eu tô sem palavras. Eu não vou nem ficar enrolando mais, sem mais enrolação, bora pra história de hoje. Primeiro, um programa que eu já falei muito aqui no canal, que já tiveram até alguns reacts, é o Ghost Adventures. Se vocês não conhecem o Ghost Adventures, é um programa de TV que tá no ar desde 2008. Eles passam, se eu não me engano, no Discovery Plus, mas tem várias outras plataformas de TV que também passam, então não sei exatamente qual é a emissora, mas começou ali como um grupo de amigos que se reunia para fazer investigações paranormais. Então eles viajavam para todo lugar ao redor do mundo para investigar esses lugares que eram considerados assombrados e fazer um conteúdo relacionado a isso. O Zach Bagans é o principal ali, é o mais conhecido dessa galera que vai fazer as investigações. Já falei pra vocês sobre ele, sobre o museu que ele tem em Las Vegas, que é o Museu Assombrado, onde ele coleciona diversos itens dessas investigações que ele vai. E ele também é um pouco polêmico, tem muita gente que parou de trabalhar com ele porque falava que o ambiente de trabalho era meio tóxico. Durante alguns dos episódios a gente via que ele pressionava a galera a fazer umas coisas que eles não queriam muito fazer. Então assim, tem várias polêmicas envolvidas que vão ficar para um outro vídeo. Mas tinha um outro cara que era ali dos principais do Ghost Adventures, que tá lá até hoje, chamado Aaron Goodwin. Quando o programa começou, em 2008, era o Zach Bagans, o Aaron, o Billy Tolley e o Jay Wesley. Depois de algum tempo, teve uma leve briga ali entre dois membros, mas o Aaron continuou junto com o Zach. E o Aaron era muito famoso por ficar segurando a câmera. Ele era o cameraman ali, mas ele também participava. E todo mundo que assistia o Ghost Adventures falava que o Aaron era o cara mais fofinho de todos. Ele sempre era muito legal, às vezes ele fazia algumas palhaçadas ali de fundo, então ele dava aquele alívio cômico nas investigações sinistras. Então, desde 2008, a vida do Aaron era meio que essa. Ele ficava viajando muito ao redor do mundo para poder gravar o programa, e aí teve um período, desde o meio do ano passado, que eles pararam um pouco, e aí com fotos recentes nas redes sociais, a gente viu os participantes juntos de novo, fazendo com que os fãs especulassem que talvez
talvez vai ter uma temporada nova. O Aaron se casou em 2022 com uma garota chamada Victoria Goodwin. Nesse ano de 2025, o Aaron tem 45 anos. A Victoria é pouco mais de 10 anos mais nova do que ele, ela tem 32. E a Victoria era uma pessoa que amava a Disney. Se vocês olharem o Instagram dela, vocês vão ver que quase que só tem foto na Disney. Os dois se apaixonaram muito rápido e eles sempre frequentavam os parques. Inclusive, eles se casaram em 2022 na mansão assombrada da Disney. Então, juntaram as duas coisas. A Victoria, que ama a Disney, com o Aaron, que faz investigações paranormais, e vamos se casar na mansão mal assombrada. O que eu achei bem genial. Esse casamento já tinha sido adiado mais de 5 vezes por conta do Covid. Então, eles queriam ter se casado antes, não conseguiram. Conseguiram realizar esse sonho em 2022. E aí, eles foram morar em Nevada. A Victoria também teve diversos problemas ao longo da vida porque ela sofre de uma doença chamada acalasia. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu dei uma pesquisada no que era essa doença, e é basicamente um distúrbio no qual as contrações do esôfago, que são os movimentos peristálticos, estão ausentes ou comprometidos. E no Instagram dela também a gente vê várias postagens sobre essa doença. Ela tinha um problema muito sério no estômago que fazia com que ela não absorvesse a comida. Então ela emagrecia muito, o corpo dela era sempre muito magrinho e os médicos não conseguiam achar o diagnóstico certo. Ela lutou por uns 2 anos para achar os médicos que a diagnosticaram corretamente, e aí ela passou por algumas cirurgias. E durante esse período, para muitas pessoas que ela falava sobre essa doença, eles meio que zoavam ela, falavam que na verdade ela tinha doença de garota magra, que ela tinha muita sorte porque ela não engordava, ou falavam até mesmo que ela estava fingindo uma doença, mas que na verdade ela era anoréxica ou bulímica ou coisa assim. Então, para ela foi um momento de muito sofrimento até ela conseguir se recuperar. O Aaron, quando a conheceu, apoiou muito ela durante esse processo da doença. Os dois eram um casal muito unido. Eles também viajavam juntos, eles faziam vlogs de viagem, eles amavam animais de estimação, eles inclusive têm um gatinho muito fofo, também tinham um cachorro, já chegaram a ter uma chinchila. Então assim, frequentavam tapetes vermelhos, o Aaron tava sempre pra lá e pra cá, mas eles pareciam viver uma vida muito boa. No dia 18 de novembro do ano passado, a Victoria postou um vlog onde eles estavam no Havaí. Eles estavam lá para uma excursão temática do Jurassic Park. Então essas coisas de filmes, principalmente relacionados com a Disney ou então Universal, esse tipo de coisa, era algo que eles amavam. Eles estavam sempre nesses lugares. Mas aí, além da Disney, a gente pode considerar que a Victoria tinha um outro interesse peculiar que nós aqui também temos. Ela adorava assistir um documentário criminal. Então ela ficava ali maratonando os documentários, querendo saber sobre as histórias. E um dia ela se deparou com um documentário chamado Control Alt Desire. Esse documentário lançou o primeiro episódio no dia 16 de abril de 2024. E se trata de um caso que aconteceu em 2019, que eu já cobri aqui no canal e eu acho que vocês vão se lembrar bem. Era o caso do Grant Amato. Vou deixar no card para quem não assistiu esse caso, para vocês irem conferir, mas também vou dar uma resumidinha para ver se vocês se lembram. Em 2019, o Grant Amato tinha entre 26 e 27 anos. Ele gostava muito de ficar dentro do quarto e ele morava com os pais e com um irmão. O Grant já tinha uma condenação criminal porque ele trabalhava como enfermeiro em um hospital. Parece que teve um esquema ali dele pedindo alguns remédios que não deveriam estar no lugar, e aí esses remédios foram encontrados no quarto de pacientes que ele estava administrando e ele não deveria. Então, depois que essa situação aconteceu, ficou muito difícil para ele arrumar um outro emprego. E aí, o que ele falou pros pais? Ele falou, olha, eu vou ficar aqui em casa, vou ser streamer agora, vou jogar jogos na Twitch e vou tirar minha renda disso. E os pais, a princípio, apoiaram. Eles até compraram alguns equipamentos para ele poder fazer as lives. E o tempo todo que ele estava fazendo lives, na verdade, ele estava mentindo. Ele estava acessando diversos sites pornográficos. Inclusive, um site chamado My Free Cams. Nesse site, ele conheceu uma garota que era modelo dessas câmeras, chamada Sylvie. Para que ele pudesse conversar com ela e vê-la ali, ele tinha que pagar uma determinada quantidade de dinheiro por minuto. Só que ele ficou completamente obcecado com a Sylvie. A vida dele era ficar pagando para conversar com ela. A Sylvie, é claro, estava muito feliz que tinha um cliente fiel ali pagando o dinheiro, mas chegou uma hora que o Grant não tinha mais o dinheiro dele para pagar. Então ele começou a roubar dos pais. Para vocês terem noção, em poucos meses o Grant tinha gastado mais de $200 mil com a Sylvie. A família, quando descobriu o que estava acontecendo, levou ele para uma clínica de reabilitação
reabilitação. Eles gastaram, sei lá, $15 mil nessa clínica. E aí, quando o Grant voltou, ele não estava reabilitado e ele teve uma grande briga com os pais porque eles não deixavam ele usar o telefone para contatar a Sylvie. Então, infelizmente, no dia 24 de janeiro de 2019, o Grant matou os pais e o irmão. Todos os detalhes do caso estão no vídeo que eu já postei aqui, mas essa é uma visão geral. O Grant foi capturado, ele foi condenado à prisão perpétua e tá servindo essa prisão em uma prisão da Flórida. Então agora, voltando pra Vitória. Ela tava lá na casa dela assistindo esse documentário sobre o Grant e por algum motivo ela ficou um pouco interessada. Tenham em mente que o Grant, na prisão, começou a se comunicar com diversas mulheres, principalmente depois que esse documentário saiu. Essa parte é a que não entra na minha cabeça. Como que as mulheres, ou sei lá, a população em geral, eu imagino que devem ter homens também que fazem isso, mas como que você assiste um documentário, sabe o que a pessoa fez e decide entrar em contato com ela? Essas pessoas não só se comunicavam com o Grant através de cartas, mas também através de vídeos. E eu não sei como que esse esquema funciona. Eu não sei se em determinado momento ali da prisão dele, o Grant poderia ter acesso a um computador enquanto ele é monitorado pelos policiais. Ou então, se sei lá, se tem uma pessoa que consegue se cadastrar e aí ele autoriza e eles conseguem falar por vídeo. O fato é que tem vídeos dele circulando online e flertando e falando coisas bem sexuais para umas mulheres que querem conversar com ele. Então assim, bem bizarro. A Vitória foi uma delas. Um belo dia, ela decidiu que ela ia escrever uma carta pro Grant. E para surpresa dela, ele respondeu. E os dois começaram a se comunicar por cartas. A Vitória contava todo tipo de coisa para ele. Ela disse que o Aaron ficava sempre viajando, que às vezes ela se sentia sozinha. Ela também falava que o relacionamento dos dois já não estava indo muito bem, o que era bem estranho, porque pelo que a gente via nas redes sociais, eles pareciam estar muito felizes. Ela postava fotos de, nossa, faz 1 ano desde que a gente se conheceu, 2 anos do nosso casamento, postava foto dos dois juntos assistindo filme no sofá, junto com os pets. E o Grant foi tentando conversar com ela pra, sei lá, ajudá-la de alguma forma. Dito isso, vocês imaginam a surpresa do Aaron, que tava gravando Ghost Adventures na Califórnia, porque parece que o comeback vem aí sim, e aí ele recebe uma ligação da polícia dizendo que a esposa dele estava armando o assassinato dele com um preso condenado. Essa ligação da polícia aconteceu durante a gravação, ou seja, eles capturaram o momento em que ele atende o telefone. Agora, essa parte pra mim foi bem polêmica, porque quem tem o controle criativo do programa é o Zach Bagans. E como ele é considerado uma figura bem controversa, a decisão se eles vão passar esse momento durante a nova temporada vai ser dele. E eu não duvido nada que ele queira mostrar, só pra ter mais polêmica. Mas o que aconteceu? Como que a polícia descobriu isso? Pois bem, os policiais descobriram que o Grant estava com um celular da Motorola, que era um celular que não podia estar com ele dentro da prisão. Afinal, aquele celular era fruto de um contrabando. Então, quando eles viram ele com o celular, eles tomaram dele e esse celular foi confiscado e ficou ali guardado por um tempo, com várias outras coisas que eles pegam dos presos normalmente. A polícia não ligou tanto pro policial durante alguns meses, e aí eles decidiram checar as mensagens para ver se ele estava fazendo alguma coisa do lado de fora da prisão que ele não deveria estar fazendo. Afinal, se ele tem um celular contrabandeado, é porque ele tá fazendo alguma coisa que ele não deveria. Foi aí que eles descobriram que o Grant estava conversando com a Vitória desde outubro de 2024. Então, todos esses posts e esses blogs que a Vitória estava postando e o Aaron também estavam acontecendo ao mesmo tempo que ela estava conversando com outro cara. E a conversa foi escalando, parecia que ela estava contando para ele que o casamento já não estava indo tão bem, que ela não queria mais ficar com o marido, que ela não amava ele mais, que eles estavam brigando muito. Talvez ela estivesse se sentindo um pouco sozinha porque o Aaron viajava bastante, mas tudo isso é especulação, porque a gente não tem essa informação concreta. E aí os dois foram se apaixonando e a Vitória decidiu que ela queria se divorciar do Aaron. Ela queria algum jeito de se livrar do marido. Só que aí ela pensou, vou me divorciar? Claro que não, por que não matar ele? Como ela chegou na conclusão que isso seria mais fácil, eu não sei, e é algo extremamente bizarro. Mas ela dizia que o Aaron nunca aceitaria um divórcio. Talvez porque o marido dela não achava que tinha nada errado no casamento. Afinal, ela não estava agindo como se tivesse algo errado e estava tudo às mil maravilhas. Ou então, talvez ela só não tivesse a coragem de falar pra ele que estava se correspondendo com outro cara e queria se divorciar e aí tentou achar algum jeito pra, sei lá, parecer que não era algo que ela estava
fazendo, que era algo fora do controle dela? Não sei também. De novo, tudo especulação. Fato é que o Grant sugeriu que eles contratassem um assassino de aluguel pra matar o Aaron e depois os dois ficarem juntos. É claro que o Grant não poderia fazer nada, ele mesmo de dentro da prisão, então ele tinha algum contato que ele poderia contratar esse serviço. E pra vocês terem noção, o valor contratado pra matar o Aaron era de 11.515 dólares, ou 505. Enfim, sendo 515 ou 505 era um valor bem quebrado e muito específico que eu nem consegui entender. E pra mim, só 11 mil dólares pra um assassino de aluguel, é claro que eu não tenho a mínima noção de quanto é esse serviço, porque a gente sabe que essas coisas acontecem. Mas olhando de fora, me parece um valor baixo. 11.515, acabei de confirmar. A Vitória também teria pagado 2.500 dólares antes do serviço ser executado, e aí alguns peritos e advogados criminais que deram a opinião sobre esse caso falaram que é algo muito comum você ter um certo pagamento antes do serviço e o restante no final. E eles armaram todo o esquema juntos. A Vitória sabia que o Aaron ia estar gravando Ghost Adventures na Califórnia e ela tinha a localização do celular dele no buscar do iPhone. Ela forneceu essas informações para o Grant. Ela também falou o hotel que eles estavam ficando, onde eles iam gravar, quais eram os horários de gravação, qual horário que ele ia estar dormindo no quarto. Então, além de ser um grande absurdo que ela estava armando tudo isso com um condenado, ela também estava colocando todo o restante da equipe do Ghost Adventures em perigo. Não só o marido dela, isso poderia ter saído muito do controle. E olha só, algumas das mensagens eram tão bizarras que a Vitória falava: nossa, não acredito que isso vai acontecer de verdade, lol, tipo, rindo muito. Ela falou também que ela estava muito ansiosa e chegou um momento que ela perguntou pro Grant se ele achava que ela estava sendo uma pessoa má porque ela escolheu acabar com a existência dele ao invés de só pedir o divórcio. É sério que você tá me perguntando isso? Só que o Grant estava incentivando demais. Ele estava, não, é claro que não, você tá certa. As últimas mensagens teriam sido avisando que o Aaron estava dormindo no quarto de hotel e se o serviço tinha sido feito. Mas antes de receber essa resposta, o celular do Grant foi apreendido. Então, nem o Grant, eu imagino, ficou sabendo do que teria acontecido com esse tal assassino de aluguel, nem a Vitória sabia se o serviço teria sido realizado ou não. Ela ficou meio perdida. Só que aí o Aaron voltou para casa. Ela não conseguia mais falar com o Grant, porque o celular dele foi confiscado, e ela decidiu seguir a vida dela como se nada tivesse acontecendo. E ela literalmente seguiu. Continuou postando coisa com o marido, viajando com ele, e ele não fazia ideia desse plano por trás. A gente ainda não tem informações sobre esse tal assassino de aluguel ou o que aconteceu com ele, porque, como eu falei, o celular ficou confiscado durante muitos meses até os policiais verem as mensagens. Então, aonde esse assassino foi parar? Por que ele não realizou o serviço? Será que ele estava, sei lá, envolvido com a polícia de alguma forma e depois denunciou o Grant? Não sabemos. Esses desdobramentos eu acho que devem vir logo, porque esse caso é bem recente, é do mês passado. No dia 6 de março, a Vitória foi presa e levada sob custódia. Ela teve algumas audiências iniciais, onde ela foi bem educada e ela respondeu algumas perguntas. Ela tentou se defender, dizendo que ela só estava fantasiando sobre uma vida sem o marido dela, e ela também falou que ela não lembrava de ter mandado aquelas mensagens para ele. Mas é claro que essa história não colou. Eles tinham mensagens dela perguntando pra ele se ela devia apagar o histórico de mensagens. Dava pra ver que ela queria seguir com aquele plano. E ela só não seguiu porque não deu certo. As acusações contra ela são de conspiração para cometer assassinato. Não sei qual é a pena máxima para esse tipo de crime, mas imagino que ela vai ficar detida por alguns anos ali, porque tem muitas provas contra ela. Ela também falou que o dinheiro que ela enviou para o Grant não era para ele cometer o crime, mas sim para ele poder ter aquele celular na prisão, porque tem um determinado custo. Algumas fontes alegam que toda essa história pegou o Aaron de surpresa, porque, de novo, ele acreditava que eles estavam em um casamento feliz. Foi um grande choque, e aí ele começou a receber diversas mensagens nas redes sociais e comentários nas postagens dele de solidariedade, de pessoas apoiando, desejando força. Ele inclusive postou uma foto recentemente agradecendo todo mundo, falando que era um momento muito difícil, mas que as mensagens estavam ajudando ele a superar aquilo. O Zach Bagans também deu algumas entrevistas dizendo que ele tá tentando ajudar o amigo de alguma forma, de dar todo o suporte que ele precisa. A gente ainda não tem informações se o
o Grant vai ser acusado de alguma outra coisa por ter cometido esse crime, mas eu imagino que ele nem se importe, porque ele já tá preso com prisão perpétua, ele nunca vai sair da prisão, então qualquer outra coisa que aumente a pena dele, pra ele tanto faz. Mas me preocupa bastante, porque a gente vê um cara que já era doido, que matou toda a família, foi preso e ainda tá conspirando pra cometer outros crimes lá dentro. Então, ele é claramente muito perigoso e essa história, assim, não entra na minha cabeça de novo a Vitória ter se correspondido com ele e saber que tem várias outras pessoas que também se correspondem e que vão atrás disso. Nada faz sentido, mas eu fico muito feliz que pelo menos essa prisão tem um esquema de conseguir pegar esses celulares ou pegar pertences do preso ali pra ver se eles estão conspirando pra fazer alguma coisa, e nesse caso eles conseguiram pegar a tempo. Eu espero que eles vão mais a fundo ainda nas investigações, encontrem esse tal assassino de aluguel, porque talvez seja uma pessoa conhecida ali no meio e que já tenha cometido outros crimes encomendados também. Também espero que a Vitória pague pelo que ela fez e olha isso, como que uma pessoa pensa que ao invés de divorciar do marido, o melhor é matá-lo. Não faz sentido na minha cabeça, gente. Mas é isso, eu queria trazer esse caso pra vocês. Nem era o caso que eu ia trazer hoje, tá? Era um outro caso que eu ia fazer, mas na hora que eu vi que tinham essas pessoas envolvidas, eu fiquei completamente chocada. Então quero saber a opinião de vocês, comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.